nomenclatura de aldeídos e cetonas, certo? Então, nós vamos começar a falar agora sobre as propriedades físicas. Vai ser semana que vem, é isso? Bom, vocês estão escutando direitinho? Sim, professora. Bom, Sim. então, vendo a apresentação? Sim. Bom, então vamos falar aqui sobre as propriedades, né? Que a gente viu a parte de nomenclatura. Então, nós vamos falar agora sobre as propriedades físicas dos aldeídos e cetonas, tá? Bom, então vamos falar aqui sobre ponto de ebulição. A carbonila C-O, né, dos aldeídos e cetonas, ela é um grupo polar, certo? Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo, né? Então, essa polarização da carbonila faz com que os compostos, o tipo de interação que exista entre duas moléculas de aldeídos ou duas moléculas de cetona, é interações do tipo dipolo-dipolo, certo? Porque eles, como são moléculas polares, eles formam um dipolo, tá? Então, o tipo de interação que existe é dipolo-dipolo, tá? De maneira que é o seguinte, que o ponto de ebulição, aqui já pode comparar com o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, e como nos hidrocarbonetos, o que mantém as moléculas dos hidrocarbonetos próximas uns às outras, que tipo de interação existe, é a força de Van der Waals, né, que são forças mais fracas. Então, para você quebrar essas forças dos hidrocarbonetos, né, as forças intermoleculares, que existem no estado líquido, para passar para o estado gasoso, precisa de uma temperatura mais baixa do que para quebrar as ligações de polo formado entre as moléculas de aldeídos e cetonas. De maneira que é o seguinte, que o ponto de ebulição desses compostos carbonilados, aldeídos e cetonas, o ponto de ebulição é mais elevado, né? Mais elevado que o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos correspondentes. Por quê? Nos hidrocarbonetos, a interação é Van der Waals, tipo de força de Lunda, forças fracas. E por conta da polarização da carbonila, né, tornando esses compostos polares, então o tipo de interação que existe são dipolo-dipolo, tá? Bom, no entanto, os compostos, os aldeídos e cetonas, eles não formam ligação de hidrogênio, tá? Então, devido à ausência dessa ligação oxigênio-hidrogênio, então não existe formação de ligação de hidrogênio. Então, se você comparar agora com o ponto de ebulição com compostos que tem possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, aqui tem possibilidade de formação de hidrogênio, deve ter as forças as ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares mais fortes do que as ligações de polo-dipolo. Então, como os compostos que têm ligação de hidrogênio, a gente sempre compara com cadeias correspondentes, certo? Então, se a gente comparar o ponto de ebulição com dos álcools, que existe possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, então, os álcools têm ponto de ebulição mais alto, tá? Então, daqui que a gente está dizendo que o ponto de ebulição dos compostos dos aldeídos e cetonas são mais baixos que dos álcools de cadeia correspondente, tá? De maneira que nós temos ponto de ebulição dos hidrocarbonetos menor do que o ponto de ebulição dos aldeídos e cetonas, que é menor do que o ponto de ebulição dos álcools, isso com cadeia correspondente, tá?
Ai, meu Deus. Bom, então nós temos aqui, olha, um hidrocarboneto com 1, 2, 3, 4, 5, uma cadeia com 5 átomos de carbono, um hidrocarboneto, o ponto de ebulição do pentano é em torno de 36 graus centígrados. Já quando você passa para uma acetona com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono em uma dupla ligação com oxigênio, o ponto de ebulição do aldeído é 76. Quando você passa para um álcool de cadeia correspondente, você veja, o ponto de ebulição já é em torno de 118, certo? Então, tem aqui o ponto de ebulição de alguns compostos, vendo que é o seguinte, que os compostos carbonilados, esses dois aldeídos e cetona, eles ficam entre os alcanos e os álcools de cadeia correspondente. Por quê? Porque aqui existe só força de Van der Waals. Aqui existe possibilidade de formação de ligação de hidrogênio. Então, ligações mais fortes, ligação de hidrogênio, que são mais fortes do que as ligações de polo-dipolo. Isso eu estou falando de forças intermoleculares, tá? Já, quanto à solubilidade, o oxigênio do grupo carbonila, né, permite que as moléculas dos aldeídos e das cetonas formem ligações fortes com a água. Por quê? Porque os aldeídos, eles têm esse oxigênio do aldeído tem par de elétrons livres, como aqui no caso das cetonas, também tem pares de elétrons livres. Então, existe a possibilidade de formação de ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o oxigênio do aldeído da cetona com o hidrogênio e o oxigênio da água, tá? De maneira que é o seguinte, que como a polaridade, existe uma polaridade na carbonila, né, que é favorável, existe possibilidade de formação de ligação de hidrogênio com a água, né, e nos compostos carbonilados ele tem a parte polar, que é a parte que tem C-O, e a parte apolar, que é a parte hidrocarbônica, certo? Então, os aldeídos e cetonas, eles são solúveis em água até abaixo de 5 átomos de carbono, tá? A partir de 6 átomos de carbono, aí a solubilidade já não existe. Eles passam a ser solúveis em solventes orgânicos, independente do tamanho. Por quê? Porque o C-O, que dá a polaridade aos aldeídos e cetonas, né? Quando você vai... A influência desse grupo C-O, né, que aqui, por conta dessa carbonila, é que existe esse composto, a gente pode dizer que é um composto polar. Mas se você aumenta a parte hidrocarbônica, se você aumenta essa cadeia, vai aumentar a parte apolar, certo? A parte apolar. Então, vai diminuindo a influência desse grupo polar. Então, até 5 átomos de carbono, eles têm uma polaridade suficiente para serem solúveis em água, além de que ele forma ligação de hidrogênio com a água. Mas a partir de 6 átomos de carbono, então a parte apolar vai prevalecendo, vai diminuindo a influência desse grupo polar, tá? Então ele passa a ser insolúvel em água. Certo? Então tem aqui uma tabelinha com algumas propriedades, né, com ponto de ebulição e solubilidade em água de alguns aldeídos cetonas, tá? Bom, então agora vamos passar para as reações. Então, algumas reações de preparação de aldeídos, tá? Então, os aldeídos, eles podem ser preparados por processos oxidativos, que a gente já viu quando a gente trabalha com os álcools, né? Então, lembrando que a remoção de hidrogênio e formação de uma nova ligação entre átomos já presente na molécula, ou entre átomos presente em um átomo de oxigênio, né? Quer dizer, a entrada de oxigênio, a formação de mais uma ligação com oxigênio,
Ou então, a saída de hidrogênio significa que esse carbono que está ligado à carbonila, na verdade, ele passa a ser mais positivo. A gente forma outra ligação com oxigênio, ou quando a gente retira hidrogênio, significa que o carbono oxidou. Né? Se ele oxidou, ele perdeu densidade. A gente falou dos álcools, então os álcools eles podem ser oxidados, levando à formação de aldeídos, cetonas ou as carboxílicos. Nós já vimos, né? Então, dependendo do tipo de álcool, se é álcool primário, secundário, terciário, eles podem ser oxidados, levando à formação de aldeídos e cetonas. Então, esse é um método de preparação de aldeídos e cetonas, a partir da oxidação de álcools. Os agentes oxidantes que a gente utiliza bastante é KMnO4, óxido de cromo, de cromato. Só voltando aqui, né, que a gente também já viu essa parte daqui, quando a gente viu reações de álcools. Então, quando você tem um álcool primário, que tem 2 hidrogênios ligados ao carbono, o carbono que está ligado à hidroxila, então, quando você parte de um álcool primário, que você faz a oxidação, o que acontece? Sai o hidrogênio, um hidrogênio daqui, um hidrogênio que está ligado ao oxigênio, e forma uma dupla ligação. Então, consequentemente, esse carbono daqui, esse carbono do álcool, quando passa para aldeído, esse carbono daqui ligado à carbonila, ele é mais oxidado do que esse. O que significa? Que ele perdeu densidade de carga negativa, tá? Porque quando ele perde hidrogênio, que forma outra ligação com oxigênio, aqui só tinha uma ligação com oxigênio. Então, o par de elétrons está próximo do oxigênio. Aqui nós temos 2 pares de elétrons próximos do oxigênio. Então, esse carbono aqui ele vai ficar mais positivo. Lembrando o seguinte, como tem mais um hidrogênio, que é o álcool primário, ele tem mais um hidrogênio, então ele pode perder esse hidrogênio também e formar um ácido carboxílico. Né? Então, usar o álcool primário, ele forma aldeído que se oxida e forma ácido carboxílico, tá? Que é difícil controlar, isolar esse aldeído, usando esses agentes oxidantes, tá? Bom, já quando a gente parte de álcool secundário, né, o álcool secundário tem apenas um hidrogênio. Então, quando a gente oxida, sai esse hidrogênio daqui e esse hidrogênio daqui, e leva à formação dessa carbonila, tá? Então, sai esse hidrogênio e esse daqui, então forma uma dupla com o oxigênio. Então, esse carbono aqui está mais oxidado do que esse, quer dizer, ele perdeu densidade de carga negativa, e essa cetona formada, ela não se oxida, ele não tem mais hidrogênio para esse carbono daqui, não tem mais hidrogênio ligado a ele, tá? Para isso, para se oxidar, ele teria que quebrar a ligação carbono-carbono, o que é mais difícil. E quando você parte de álcool terciário, que não tem nenhum hidrogênio ligado à hidroxila, ao carbono da hidroxila, então o álcool terciário, ele não sofre reação de oxidação. Né? Então, esse é o tipo de reação que a gente viu com os álcools. Bom, vou voltar aí. Então, lembrando, quando o álcool primário é oxidado com óxido de cromo, então é difícil a gente controlar a reação aqui, é difícil isolar esse aldeído formado. Esse aldeído que se forma inicialmente, ele se oxida e leva à formação de ácido carboxílico, tá? Bom, quando a gente quer obter o aldeído a partir de um álcool primário, então o que a gente utiliza, não utiliza nenhum desses reagentes que nós falamos, e a gente utiliza o PCC, que também a gente já falou atrás, né? O PCC, que é o clorocromato de piridínio, né? É um agente oxidante mais brando, seletivo, tá? De maneira que esse agente oxidante, quando a gente utiliza ele, o produto principal é um aldeído, tá? Esse aldeído que se formam
da reação de um álcool primário com o clorocromato de piridínio, tá? Leva à formação de um aldeído. E esse aldeído que se forma, ele não se oxida, tá? Então, quando a gente parte de um álcool primário, que utiliza PCC, então o produto obtido é um aldeído. Esse aldeído, ele não se oxida formando o ácido carboxílico, tá? Já os álcool secundários, sob condições oxidantes, são oxidados apenas uma vez. Então, eles formam cetonas. Então, quer você parta de ácido crômico, quer você parta de permanganato, quer você parta de dicromato, quer você parta de PCC, sempre vai dar cetona. Quando você parte de um álcool secundário, então ele se oxida a cetona, em qualquer um desses agentes oxidantes. O dicromato de sódio é mais barato, agora o PCC é mais brando, e muitas vezes é preferido quando tem outros grupos funcionais presentes. Então, às vezes, existem outros grupos no composto que também podem ser oxidados, então a gente utiliza o PCC porque ele é mais seletivo. Tá? Aqui só um resumo disso, álcool primário produz aldeído, que é difícil de isolar, então o que nós obtemos é exatamente o ácido carboxílico, porque o aldeído inicialmente formado, ele se oxida e forma ácido carboxílico, quando você parte de um álcool primário. Quando você parte de um álcool secundário, em qualquer um daqueles agentes oxidantes, a gente obtém cetona. Quando você parte do álcool primário, você só obtém aldeído quando você usa PCC. E quando você parte de um álcool terciário, não ocorre a reação, certo? Então, aqui só um resumo também, alguns outros exemplos, tá? Um óxido de cromo. Alguns, usando o dicromato, o óxido de cromo, certo? Para mostrando que você parte de um álcool primário, de um álcool secundário, você obtém cetona, tá? Usando qualquer um desses agentes oxidantes, ok? Já quando você parte de um álcool primário, ele produz aldeído, só que esse aldeído, ele se oxida e leva à formação de ácido carboxílico. Bom, uma outra forma de você obter aldeídos e cetonas, também que nós já vimos, é a partir da ozonólise, né? Da ozonólise de alcenos. Então, lembra que vocês viram lá atrás que a ozonólise de alcenos, né, produz compostos carbonilados tipo aldeídos e cetonas. Tá? Então, essa reação ocorre com o quê? Na presença de zinco, de ozônio, seguido de zinco e água. Tá? Então, o que é que acontece? Quebra essa dupla ligação, esse carbono daqui da dupla ligação, ele vai se ligar duplamente ao oxigênio, e esse carbono da dupla ligação vai se ligar também duplamente ao oxigênio. Então, é quebrado essa dupla ligação e entra oxigênio. Onde era carbono, dupla carbono, esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio e esse carbono vai ficar ligado duplamente ao oxigênio. Então, dá 2 fragmentos dessa molécula, tá? 2 fragmentos, que podem ser iguais e podem ser diferentes, tá? De maneira que, quando forem iguais, a gente coloca 2 mols, tá? Para cada um mol daqui, produz 2 mols de um só, considerando que um alceno simétrico. Tá? Então, se aqui fosse RR, daria o mesmo composto. Os 2 fragmentos seriam iguais. Certo? Aqui, eu estou partindo de um alceno não simétrico. Agora, se o alceno for simétrico, está aqui, ó. Se o alceno for simétrico, o que é que acontece? Vai quebrar a dupla ligação e vai dar 2 fragmentos iguais. CH3, CH2, CH dupla O. Esse daqui, CH3, CH2, CH dupla O. Tá? Então, seria 2 mols desse mesmo composto. Tá? Então, na presença de ozônio, seguido de zinco e água, ou então, aqui um composto de enxofre. Tá? Bom, então, aqui são alguns exemplos. Quebra a dupla ligação aqui, dá um fragmento como CH3, CH2, CH2, CH dupla O. E CH2 dupla O, como tem aqui.
tá? Então, quebra totalmente a dupla ligação, é a clivagem oxidativa, tá? Nesse caso aqui, abre o anel, né, quebra aqui, e vai ficar CH3C dupla O, tá? CH3C dupla O, e aqui nessa outra extremidade, C dupla O e H. Tá? Então, abre esse anel. Então, vai ficar CH3, C dupla O, CH2, 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 C dupla O, H. Alguma dúvida, minha gente? Tá claro? Essas reações a gente já viu atrás, porque a gente está partindo de álcools, né? Oxidação de álcools, ozonólise de alcenos, né? Que nós vimos quando a gente viu as reações de alcenos. Essa é uma revisão. Bom, uma outra forma que também a gente já viu, quando você parte de um composto aromático, que você faz uma acilação de Friedel-Crafts, você também obtém um composto carbonilado. Porque se você parte de um benzeno, por exemplo, com esse haleto de alquila, o que é que vai entrar? Vai entrar esse grupo acílio substituindo o hidrogênio. Então, vai dar esse composto carbonilado, que nesse caso é uma cetona, tá? Esse grupo R e esse grupo fenil, então, e a carbonila no meio, então vai dar esse composto carbonilado. Então, também é uma outra reação de acilação de Friedel-Crafts, quer seja com haleto de alquila ou quer seja do aromático com o anidrido acético, o anidrido de ácido, que vai entrar também o grupo acílio, né, substituindo o hidrogênio daqui. Tá? Então, essa acilação também é um método de preparação de aldeídes de cetonas, ok? Bom, então, foram 3 métodos de oxidação que a gente viu. Oxidação de álcools, oxidação de alcenos e acilação de Friedel-Crafts com compostos aromáticos. Né? Uma reação de compostos aromáticos. Todas essas reações de preparação de aldeídes e cetonas a gente viu nessas outras unidades, tá? Bom, o inverso da oxidação é a redução. Então, existem compostos que nós chamamos de agentes redutores, que a gente utiliza, eles são hidretos, né, que são um método também de preparação de aldeídes e cetonas. Então, usando esses agentes. Normalmente, a gente utiliza como agentes redutores triterptóxido de lítio e hidreto de diisobutil-alumínio, que a gente chama de DIBAL, diisobutil-alumínio. Os dois são hidretos, eles transferem hidrogênio, H-. Se eles transferem H- para o composto carbonilado, a gente está dando elétron ao carbono. Então, você está adicionando hidrogênio. Então, é o contrário da oxidação. Na oxidação, o composto orgânico ele perde hidrogênio. Na redução, o composto orgânico ganha hidreto, ganha carga negativa. Então, essas reações de oxidação, a gente utiliza esses agentes redutores, e uma das reações é redução de cloreto de ácido carboxílico. Esse carbono aqui, ele perde esse carbono da carbonila, do cloreto de ácido, perde esse cloro e entra hidrogênio. E entra hidreto, sai Cl- e entra H-. Então, esse carbono aqui ganhou densidade de carga negativa, porque vai entrar um hidreto. Vai sair um Cl-, que é mais eletronegativo do que o cloro, essa ligação do que o carbono com o cloro, essa ligação é uma ligação polar no sentido do cloro, né? No sentido do cloro. Então, esse carbono está mais positivo do que esse daqui.
Então, se ele está mais positivo, porque quando esse carbono agora do aldeído, ele ganhou densidade de carga negativa. Essa ligação é uma ligação polar, mas no sentido do carbono. Tá? Então, os dois têm carbonila, o que diferencia é exatamente essa ligação. Então, aqui essa ligação, esse carbono estaria mais pobre de elétron, porque o par de carbono, cloro, está mais deslocado para o cloro. Aqui, ao contrário, essa ligação carbono ganhou densidade de carga negativa. Então, se ele ganhou densidade de carga negativa, ele se reduziu. Então, uma forma de obter aldeído usando reações de redução, usando esses agentes, é você partir de um composto que é mais oxidado do que o aldeído, certo? Bom, uma outra reação de redução é quando você parte de um éster, tá? Então, você, partindo de um éster, usando esses agentes redutores, então, sai esse grupo OCH3, que essa ligação é uma ligação polar no sentido do oxigênio, então, sai esse grupo OCH3 e entra hidrogênio. Tá? Então, com isso, esse carbono aqui, ele ganhou densidade de carga negativa, porque saiu um grupo que puxava elétrons dessa ligação, deixando esse carbono mais pobre em elétrons. Quando ele passa para cá, né? Quando ele sai esse grupo aqui e entra hidrogênio, então essa ligação é deslocada, o par de elétrons está mais próximo do carbono. Então, esse carbono ganhou densidade de carga negativa, né? Então, esse carbono aqui é menos positivo que o outro. Tá? Então, ele se reduziu. Tá? Uma outra reação de redução é redução de nitrila, né? Em que a gente também usa um agente redutor. Nesse caso aqui, o Dibal, que poderia ser um outro também, mas aqui, o Dibal, aqui você tem C-tripla-N. Então, esse carbono está ligado por uma tripla ligação com o nitrogênio. O nitrogênio é bem mais eletronegativo do que o carbono. Ele tem 3 ligações com o nitrogênio. Então, os 6 elétrons estão mais próximos do nitrogênio. Quando quebra essa ligação e é substituído, levando à formação desse grupo CHO, né? Então, sai nitrogênio, entra CHO, né? Então, esse carbono aqui, ele vai ficar ligado duplamente ao oxigênio, mas vai ficar ligado a um hidrogênio. Então, esse carbono aqui é menos pobre. Então, ele ganha carga exatamente do agente redutor, que é um hidrito. Tá? Então, esses agentes redutores, eles transferem hidrito para o composto. Então, esse carbono, ele recebe densidade de carga negativa. Então, ele se reduz quando passa desse carbono para esse carbono. Tá? Nesse caso aqui, como só tem uma nitrila, então, eu uso um equivalente do agente redutor. Como eu tenho 2 nitrilas nesse composto aqui, eu estou usando 2 agentes redutores. Se eu usar só um, ia reduzir apenas um grupo, tá? Uma nitrila. Aqui, nesse caso, as 2 nitrilas foram reduzidas. Ok? Bom, gente, tem aí, olha, esse material eu já mandei para vocês, e tem aqui um resumozinho, tá? Nós temos, olha, partindo de um cloreto de ácido, partindo de um éster e partindo de uma nitrila, tá? Então, a gente pode usar esses agentes redutores e esses agentes redutores, eles liberam hidritos, eles são hidritos, triterbutóxido de alumínio e lítio, né? Um hidrito de triterbutóxido de alumínio e lítio, ele transfere hidrito. Então, sai cloreto e entra o hidrito. E esse carbono,
fica menos positivo do que o anterior. Então, ele se reduz. Quando você parte de um éster, você o alumínio, que também, o hidreto, ele transfere hidreto, sai esse grupo OR e entra o hidreto, tá? Nesse caso, quebra a ligação tripla N e entra C dupla OH. Essa redução, a gente usa agente redutor seguido de água, ok? Bom, então, tem aí um exercício e vocês têm 10 minutos para dar uma olhadinha nessas reações. Vocês estão mais calados do que nunca.
E aí, gente? Resolveram? Resolveram? Ainda não. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Vocês têm aqui no primeiro exemplo, vocês têm um éster, um álcool e um alceno, gente, para dar aldeído. Tá? Então, vocês vão usar, se você parte de um éster para dar um aldeído, então você vai ter que usar um agente oxidante, ou um agente redutor, porque o éster ele é mais oxidado do que esse carbono aqui, ele é mais positivo do que esse carbono daqui, tá? Então, você tem que tirar esse grupo, usar um agente redutor, tá? Quando você parte de um álcool, para poder levar a um aldeído, você tem que usar um agente oxidante. Quando você parte de um alceno para dar aldeído, você faz uma ozonólise. Então, exatamente tudo que nós vimos aqui. Ó. Quando você parte de um éster, você usa um agente redutor, um hidreto. Ok? Quando você parte de um álcool, está aqui. Quando você parte de um álcool, né? Dependendo do álcool, você usa um agente oxidante, que pode ser KMNO4, pode ser um PCC, pode ser um dicromato. Aqui, alguns agentes oxidantes que foram falados. Tá? E aqui, a ozonólise, que seria a reação com ozônio. Bom, vocês receberam, esse material eu já mandei para o e-mail de vocês. Né? Bom, então aí, alguma dúvida com relação a esse exercício? Pois é só dar uma olhadinha aqui nessas reações que a gente viu. Tá? Que nós falamos aqui. E essas reações de oxidação, ou de álcool, a gente já tinha visto. Como também a ozonólise, também a gente já tinha visto que a gente, quando partiu de alceno, a reação com ozônio, você dá compostos carbonilados, aldeídos e cetonas. Isso daqui também foi as reações de alceno. Uma reação de oxidação é exatamente essa, ozonólise, uma clivagem oxidativa de alceno. Isso aí a gente já viu na outra unidade. Então, até o que é novidade para vocês ainda, de agora, são exatamente esses agentes redutores que a gente usou aqui. Tá? Partindo de cloreto de ácido carboxílico, de éster e de nitrilas. Tá? Mas esses são os agentes redutores. E o que eu falei para vocês? Na oxidação, o composto carbonilado, ele perde hidrogênio e entra oxigênio, né? Perde hidrogênio ou entra oxigênio. E nas reações de redução, o que acontece? Sai um grupo mais eletronegativo, como
o nitrogênio aqui, o OCH3, o Cl-, e entra hidreto. Certo? Bom, então aí foram algumas das reações de preparação de aldeídos e cetonas, partindo de outras funções, né? Partindo de álcools, de ésteres, de aletos de cloretos de ácido, de alcenos. Então, são métodos de preparar aldeídos e cetonas, né? Quando você tem um composto que é mais oxidado do que o aldeído, o acetona, então o que é que acontece? Então, você tem que fazer uma mais redutor do que o aldeído. Se o aldeído é mais oxidado, fazer uma oxidação. Que é exatamente esse caso aqui, do álcool. O álcool, o que acontece? Sai hidrogênio, que tem o composto de partida, então você tem dois hidrogênios. Então, quando sai, perde hidrogênio e forma uma ligação dupla com o oxigênio. Então, esse carbono aqui é mais positivo do que esse carbono. É uma reação de oxirredução, como no caso da química inorgânica. Só que aqui a gente trabalha com densidade de carga. Positivo e negativo, mas é perda de carga, de qualquer forma. Tá? Bom, agora nós vamos ver as reações dos aldeídos. Então, aldeídos e cetonas é que vão ser os reagentes de partida. Não vão ser os produtos, e sim reagentes de partida. Tá? Então, o que acontece? Nos aldeídos e cetonas, você tem esse grupo C-O, né? C-O, onde tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, o que é que acontece? Ele tem uma densidade de carga, o oxigênio tem uma densidade de carga negativa, porque esses pares de elétrons estão mais próximos do oxigênio, e esse carbono é um centro positivo, então ele tem densidade de carga positiva. Então, os compostos, os aldeídos e cetonas, eles sofrem reações de adição nucleofílica, quer dizer, um nucleófilo que vem e ataca. Qual é o centro que é? O nucleófilo, ele gosta de quê? De núcleo. Então, ele vem e ataca o centro positivo. Tá? Então, as reações características são as reações de adição. Na reação de adição, quebra a ligação π e forma duas ligações sigma. Tá? Então, o nucleófilo vem, se liga ao carbono, e o eletrófilo vem e se liga ao oxigênio. Eletrófilo é alguém que gosta de elétron, e o nucleófilo é uma espécie que gosta de núcleo. Tá? Então, por exemplo, os compostos carbonilados, aldeídos e cetonas. Isso aqui é uma reação geral. Quando você adiciona um determinado reagente polar, que tem uma carga positiva e uma carga negativa, a parte positiva vai se ligar ao oxigênio e a parte negativa vai se ligar ao carbono. Certo? A parte negativa, se é uma ligação polar, então a parte positiva vai se ligar à parte negativa daqui. Quebra a ligação π e forma duas ligações sigma. Então, tá aqui. Quando quebra, forma uma ligação sigma com o carbono. Quem entra é a parte negativa daqui, que é o eletrófilo, o nucleófilo. Essa espécie gosta de núcleo, então ele vai se ligar ao carbono, que é um centro positivo. E essa espécie aqui, que é o nucleófilo, vai se ligar ao centro negativo. Então, vai se ligar ao oxigênio. Então, quebra a ligação π, duas ligações sigma são formadas, como no caso dos alcenos. Ok? Bom, então existem vários compostos que a gente pode dizer que
atuam como nucleófilos. Então, nós temos nucleófilos de oxigênio, nucleófilos de hidrogênio, de nitrogênio, a gente vai vendo aí. Então, um dos nucleófilos de oxigênio é a água. Então, essa é uma reação de adição de água, que é uma hidratação. Então, quando você tem um composto carbonilado, um aldeído ou uma acetona, que você reage com a água, essa reação, ela acontece normalmente meio ácido, pode ser meio básico também, mas meio ácido, que serve como catalisador, tá? Então, a água, ela se polariza com H+, e OH-, não é isso? H+ e OH-. Então, a parte positiva vai se ligar ao oxigênio, e a parte negativa da água vai se ligar ao carbono, tá? Então, o que acontece? Quando você adiciona água, você forma esse composto que nós chamamos de hidrato. É um diol geminal. Por que diol geminal? Porque tem dois grupos OH ligados ao mesmo carbono. Tá? Então, essa acontece a adição de água. Então, está aqui. Os elementos da água adicionam-se a carbonila. O hidrogênio se liga ao oxigênio e a hidroxila se liga ao carbono, porque quando a água ela é polarizada dessa forma, H+ e OH-. Tá claro? Então, essa é uma reação de adição de água, é uma reação de hidratação. Bom, o processo de hidratação gera um composto chamado de hidrato, o que nós vimos aí, né? Essa reação é catalisada por ácido ou por base, e a reação é reversível. Então, quando você parte do composto carbonilado, mais água, na presença de uma base, de um ácido ou uma base, a parte positiva, o H+, vai se ligar com o oxigênio e o OH- da água vai se ligar com o carbono. Então, leva à formação de um hidrato, onde nós temos duas hidroxilas ligadas ao carbono, ao mesmo carbono, ao carbono da hidroxila, tá? O hidrato é um diol. Tá? Bom, um outro nucleófilo de oxigênio é o álcool, tá? Então, o álcool, ele reage com aqui nós temos um aldeído, uma acetona, tá? Em que você tem um C-O, quebra a ligação π, e o que é que acontece? Vai ficar H e O e RO-, vai ser aqui, a polarização é assim, RO- é um alcóxido, né? E H+. Então, o H+, ele se liga ao hidrogênio, ao oxigênio, e RO- vai se ligar ao carbono. Então, esse composto contendo uma hidroxila e um grupo alcóxido, que é o RO-, tá? Então, isso daqui nós chamamos de M-acetal. M-acetal. O M-acetal, ele tem ligado ao carbono, ao mesmo carbono, um grupo OH e um grupo OR. Tá? Então, quando a gente utiliza um mol daqui, do composto carbonilado, com um mol de água, de álcool, leva à formação de um M-acetal. Ok? Bom, nos açúcares, por exemplo, aqui na glucose, nós temos um composto contendo, olha, C-O, de aldeído, esse aqui é o grupo funcional dos aldeídos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 5 carbonos, mas tem ramificações. Então, esse segundo carbono tem um grupo OH. Então, vai haver numa reação intramolecular, quer dizer, dentro da própria molécula ele tem OH e tem o grupo aldeído. Então, ocorre uma reação entre um álcool, o grupo OH e o grupo C-O de aldeído, C-OH. Então, a reação acontece dentro da própria molécula. Então,
Por que esse grupo OH e não esse daqui? Aqui vai formar um ciclo com 6 membros, um anel com 6 membros, né? E o que é que acontece? A maior parte dos hemiacetais de cadeia aberta não é estável, tá? Já no caso dos açúcares, esses formam esse ciclo com 6 membros e que existe geralmente eles são estáveis. Então, o que acontece? Ligado a esse carbono, nós temos um grupo OH e um grupo OR. Então, esse é um N-acetal. Os açúcares são N-acetais. É a reação de um álcool, tá? Com um aldeído, tá? Então, forma um N-acetal. Os açúcares é um exemplo de N-acetal. Bom, quando a gente adiciona, a gente pode adicionar também fazer uma reação de álcool em que a gente usa 2 equivalentes de álcool. Uma reação de um composto carbonilado, né? De um aldeído, uma acetona, com álcool. Só que quando a gente utiliza 2 equivalentes de álcool, quer dizer, 2 mols de álcool para um mol o que acontece? Leva à formação de um acetal, onde a diferença está aqui, que no acetal vai ficar ligado ao mesmo carbono, tem OR e OR, certo? Então, aldeídos e cetonas reagem com 2 moléculas de álcool para formar um acetal. Então, sai o quê? O oxigênio daqui, da carbonila, e um hidrogênio de cada molécula de álcool. Então, sai uma molécula de água. Certo? O oxigênio com o hidrogênio de um álcool e com a outra molécula de álcool, porque são 2 moléculas, está aqui 2 equivalentes, então vai formar água. Sai o hidrogênio de um álcool, o hidrogênio do outro álcool e o oxigênio. Então perde água. E esses 2 grupos OR, eles se ligam, quebrando que é a ligação dupla, e se liga com o carbono. Tá? Então, a diferença do M-acetal é que a reação é com um equivalente. Tá? E a formação de acetal é com 2 equivalentes de álcool. Agora, e a diferença também de M-acetal, que aqui é um grupo OH e aqui um OR. No caso do acetal é OR e OR, porque são 2 moléculas de álcool. Tá? Bom, aqui, quando se dissolve um aldeído em um grande excesso de álcool, né, e se adiciona uma pequena quantidade de ácido, porque o ácido ele serve como catalisador, então favorece a formação do acetal. Tá? Então, para 1 mol de aldeído, 2 mols de álcool, na presença em meio ácido, então leva à formação do acetal, em que sai o oxigênio daqui com um hidrogênio de cada álcool e entre os 2 grupos OR, grupo de cada álcool, de cada molécula de álcool, tá? E forma o acetal. Tá claro, gente? Alguma dúvida aí? Bom, uma outra reação de aldeídos e cetonas acontece também, adição também, né? Só que agora no nucleófilo de nitrogênio, tá? Então, como nucleófilo de nitrogênio, nós temos as aminas. Então, eles reagem com aminas e, dependendo do tipo de amina, então, leva à formação de produtos diferentes. A adição de amina primária, que é uma amina primária? RNH2. RNH2 é uma amina primária,
tá? Então, ligado a nitrogênio, tem 2 hidrogênios. Então, um composto carbonilado, quando a gente adiciona, né? Isso uma condição ligeiramente ácida, então, essa amina, né, reage com a carbonila do aldeído e cetona e leva à formação do que nós chamamos de imina, tá? Então, nós temos aqui CH3NH2. Então, vai perder uma molécula de água, que é quem? Sai esse oxigênio e os 2 hidrogênios. Então, perde uma molécula de água. Então, aqui tem C dupla O. Então, em vez de C dupla O, vai ficar C dupla N. E vai aí NCH3. Tá? Então, onde tem C dupla O, sai o oxigênio daqui com os 2 hidrogênios daqui do nitrogênio, e esse nitrogênio passa a se ligar aqui com esse carbono. Então, forma esse composto contendo carbono dupla nitrogênio, que nós chamamos de iminas. Tá? Então, iminas são compostos com dupla ligação carbono-nitrogênio. Então, onde era oxigênio, vai ficar C dupla N. Tá? Bom, porque vão sair esses 2 hidrogênios daqui e um oxigênio. Então, vai sair uma molécula de água. Tá? Então, tá aqui, ó. Só para mostrar. Sai oxigênio e os 2 hidrogênios, tá? Formam uma molécula de água, e esse nitrogênio aqui passa a se ligar duplamente com esse carbono. Então, vai ficar essa imina. Ok? Bom, está aqui, representada aqui, então. Onde tem, tá? Fica C dupla N, como o nitrogênio. Você perde esses 2 hidrogênios e sai uma molécula de água, tá? Nesse outro caso, mesma coisa. Você tem uma amina primária. Por que amina primária? Porque esse nitrogênio tem ligado a ele 2 hidrogênios. Então, vão sair esses 2 hidrogênios e esse oxigênio, quer dizer, uma molécula de água, e esse nitrogênio passa a se ligar duplamente a esse carbono. Então, onde era C dupla O, passa a ser C dupla N. Está aqui. C dupla N e o resto do composto. C dupla N. Esse hidrogênio aqui sai com esse oxigênio, formando uma molécula de água. Tá claro? Bom, agora quando a gente, em vez de uma amina primária, a gente utiliza uma amina secundária, leva à formação de uma enamina. Bom, aqui o que acontece? Você tem um composto carbonilado e tem uma amina secundária, porque esse nitrogênio está ligado a 2 grupos R, e tem apenas um hidrogênio. Então, o que acontece? Inicialmente, aqui está polarizada NR2, né, e H+. Então, o H+, daqui, sai o nitrogênio, tá aqui, quebra a ligação, vai protonar. O hidrogênio vai entrar para ligar com o oxigênio, e esse grupo R2N vai se ligar com o carbono, tá? Que seria a parte negativa. E é R2N- e H+. Então, o H vai se ligar com o oxigênio e o nitrogênio vai se ligar com o carbono. Tá? Então, é isso que está sendo representado aqui. Então, aqui antes era uma dupla, C dupla O. Então, o hidrogênio entrou aqui e o RNH2 entrou aqui. Bom, nesse caso, o que é que acontece? Para perder uma molécula de água, como não tem mais hidrogênio ligado a esse nitrogênio, então vai perder uma molécula de água, mas dessa forma, sai OH e sai um hidrogênio do carbono vizinho. Então, a dupla ligação vai se formar aqui.
tá? Porque esse OH vai levar o par de elétrons e esse hidrogênio vai sair deixando o par de elétrons. Então, vai migrar esse par de elétrons para cá, formando a dupla ligação. Então, esse composto aqui, que a dupla ligação agora não é carbono-nitrogênio, é carbono-carbono. Esse carbono vizinho ao nitrogênio se liga duplamente. Então, nós chamamos de enamina. Tá? Então, estou mostrando aqui, ó. Esse grupo aqui vai ficar ligado, tá aqui. Inicialmente, o hidrogênio vem para se ligar com o oxigênio, tá aqui, e o nitrogênio vai se ligar com esse carbono da dupla ligação. Inicialmente é esse. Aí vai sair uma molécula de água. Nesse nitrogênio não tem mais hidrogênio para sair, então não pode formar a dupla ligação aqui. Mas vai perder uma molécula de água, sair esse OH e vai formar uma dupla ligação. Poderia ser aqui ou poderia ser aqui, é a mesma coisa. Tanto faz. Esse carbono daqui vai perder um hidrogênio, que tem 2 hidrogênios aqui, vai perder um hidrogênio, vai sair uma molécula de água, está aqui, menos água, aí vai formar uma dupla ligação com oxigênio. Então, esses nós chamamos enaminas, tá? A dupla ligação não é com o nitrogênio da amina. Bom, outros compostos também de amina, né? Diferente do NH2, que são derivados da amônia, também podem reagir com o C-O dos aldeídos e cetonas. Certo? Então, nós temos aqui, ó, NH2OH, tá? Então, esse composto, ele perde uma molécula de água, então vai sair oxigênio, esse oxigênio aqui, esses 2 hidrogênios daqui, e esse nitrogênio passa a se ligar duplamente com esse oxigênio, com esse carbono. Então, vai ser, essa hidroxila é daqui, da hidroxilamina. Certo? Então, vai formar uma oxima. Né? C-O ou C-N, onde tinha C-O passa a ser C-N. Esse N tem ligado a ele uma hidroxila. Então, forma uma oxima. E aqui, uma hidrazina, então vai sair do mesmo jeito. Sai esse hidrogênio, esse oxigênio, com esses 2 hidrogênios, perde uma molécula de água, está aqui, menos água. Aí esse nitrogênio vai ficar ligado duplamente a esse carbono. E ele tem NH2 ligado. Então, você parte da reação com uma hidrazina e forma uma hidrazona. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Bom, uma outra reação dos compostos carbonílicos, de aldeídos e cetonas, é a reação com reagente de Grignard. O reagente de Grignard tem essa fórmula, RMGX. Esse RMGX, esse magnésio tem carga positiva, densidade de carga positiva, esse carbono aqui tem densidade de carga negativa por conta da polarização com o magnésio, tá? Então, esse reagente, esse composto aqui, né? Esse reagente, quando ele reage com aldeídos e cetonas, o que acontece? Esse grupo R é transferido para cá. Então, leva à formação de um álcool, uma reação com o reagente de Grignard, seguida da reação com água. Tá? Então, leva à formação de uma ligação carbono-carbono. Então, dependendo do grupo R que tiver aqui, esse grupo R vai entrar aqui. Então, quebra a ligação π e entra hidrogênio nesse oxigênio, e entra esse grupo R, vai entrar ligado ao carbono, ligado a esse carbono. Porque
Como é esse R? É um R negativo. Então, essa é a parte negativa do reagente de Grignard. Então, é R menos Mg mais. Tá? Então, esse grupo R é que vai se ligar ao carbono da carbonila. Tá? Na verdade, vai dar um álcool de cadeia maior. Então, a reação de compostos carbonilados com reagente de Grignard, seguido de água, vai levar à formação de álcool, um álcool com cadeia maior, tá? Com um número de carbonos maior. Onde esse grupo, que é adicionado ao carbono da carbonila, vem do reagente de Grignard. Tá? Então, nesse composto aqui, esse reagente de Grignard, vai quebrar a ligação π, vai entrar hidrogênio aqui no OH, e vai entrar esse grupo CH3 ligado ao carbono da carbonila. Então, esse álcool vai ser... Aqui era um álcool primário, aqui era um aldeído, né? Vai formar esse álcool com essa cadeia um pouco maior, contendo esse grupo R do reagente de Grignard. Tá? Bom, uma outra reação de aldeídos e cetonas é com cianeto de hidrogênio, formando cianohidrina. Cianohidrina, ele tem um grupo ciano e uma hidroxila, tá? Ligados ao carbono da carbonila. Então, essa reação ocorre em condições moderadamente básicas. Então, quebra a ligação π, entra um hidrogênio aqui, com o hidrogênio, porque aqui vai fazer H mais e CN menos, tá? Então, tá aqui, ó. Aspectos gerais. Essa reação pode ser SN menos. O HCN, ele pode ser gerado a partir da reação de NaCN e HCl, tá? Que aí, com isso, forma o HCN, tá? Então, aqui vai entrar o CN, vai se ligar ao carbono da carbonila, e o hidrogênio do HCl vai se ligar ao oxigênio, tá? Então, vai formar uma cianohidrina. Certo? Está aqui, só mostrando rapidamente o mecanismo. O CN-, ele vem atacar o carbono da carbonila, migra a ligação π para oxigênio, que ele captura o H+ do meio. Certo? Então, o H+ se liga ao oxigênio e o CN- se liga ao carbono da carbonila. Aí, esse HCN, ele pode ser, como eu mostrei aí, a partir de uma reação com NaCN e HCl, tá aqui, o KCN e HCl. São fontes de CN- e de H+. Então, forma uma cianohidrina, em que o carbono da carbonila se liga tem uma hidroxila e um grupo ciano. Tá. Uma outra reação, acho que é a última essa. A reação de Wittig. A reação de Wittig é a conversão de aldeídos e cetonas usando ilírio de fósforo. Então, aldeídos e cetonas, reação de aldeídos e cetonas com ilírio de fósforo. No ilírio de fósforo, o fósforo é positivo, esse carbono é negativo. Tá? Então, esse carbono negativo, então vai sair esse oxigênio, e essa parte daqui, do ilírio, vai ficar ligado, vai ficar no lugar do oxigênio. Então, vai formar esse alceno, onde
esse é o carbono da carbonila, e esse carbono é esse carbono daqui do ilídio, certo? Está aqui. Essa é a reação, sai oxigênio e entra CH2-, tá? Porque essa polarização, fósforo mais CH2-. Isso, normalmente, a gente utiliza esses solventes, tá? E vai dar esse alceno, onde esse grupo R vem do ilídio, tá? Esse daqui é produto secundário. Bom, maneira que é o seguinte, dependendo essa reação, você tem, por exemplo, quer preparar esse alceno. Então, esse alceno você poderia preparar por 2 métodos, ou usando essa carbonila e esse ilídio, em que sai o oxigênio e sai essa parte do grupo de fósforo, e esse grupo R aqui passa a se ligar com esse carbono da carbonila. Então, dá exatamente essa parte daqui, vem exatamente do ilídio, tá? Esse seria um método. Então, sai o oxigênio e se liga duplamente a esse grupo aqui, tá? Ou então, esse C dupla, é porque aqui a gente está mostrando como C dupla, o fósforo, tá? A gente está representando aqui esse par de elétrons migrando para o carbono, tá? Migrando para o carbono. Aqui, esse par de elétrons aqui vai migrar para esse carbono, quer dizer, esse carbono é negativo, esse fósforo é positivo. Nesse caso, esse fósforo é positivo e esse carbono é negativo, porque o par de elétrons da ligação π migra para o carbono. Então, essa parte aqui é negativa. Então, essa parte negativa vai se ligar com o carbono formando esse alceno. Certo? Então, bom, e uma outra reação, que vocês já conhecem, é a reação de redução. Né? A redução, que quando você tem aldeídos e cetonas, que usa hidreto, que nós já vimos também anteriormente, boridreto de sódio, hidreto de alumínio e lítio. Aí o que é que acontece? A gente reduz essa carbonila, forma álcool. Tá? Essa reação, inclusive esses slides, a gente já viu na reação com álcool. Certo? Quando a gente fez a reação de álcool, né? Preparação de álcool, a gente fez exatamente a partir da redução de ácido de aldeídos e cetonas. Bom, e aqui a gente encerra aldeídos e cetonas. Tá? Esse slide tem também na de álcool. Tá? Então, quando você tem composto carbonilado, que utiliza esses agentes redutores, leva à formação de álcool. Álcool primário ou secundário. Tá? Quando a gente usa o boridreto de sódio, que é um agente redutor mais brando, ele reduz apenas aldeídos e cetonas. Agora, quando a gente usa o hidreto de alumínio e lítio, que é mais forte, bem mais forte, ele reduz a carbonila e reduz, inclusive, ésteres e amidas. Tá? Bom, aqui tem um resumo de tudo. Tá? Então, você parte, que seria aquele resumo de oxidação e redução. Então, se você tem um álcool primário, se você fizer uma oxidação, você leva aldeído.
se ele se oxida, se esse aldeído se oxida, tá aqui, a gente está representando por aqui. Oxida, ele leva ácido carboxílico. Quando você faz o contrário, que você parte do ácido carboxílico e forma um aldeído, você usa um agente redutor. Quando você tem um aldeído, para formar um álcool, você usa um agente redutor. Foi exatamente o que nós vimos aqui. Esses são os agentes redutores. Você parte de um composto carbonilado e forma um álcool. Então, está exatamente representado aqui. Se é um aldeído, leva um álcool primário. Cetona aqui leva um álcool secundário. Mas está aqui, exatamente. Então, na redução, são esses os agentes redutores. Lembrando que o agente redutor forte é o tetrahidreto aluminato de lítio, ou hidreto de alumínio e lítio. Certo? Bom, esse daqui, olha, transformação de ésteres, ou cloreto a aldeídos, a gente usa esse hidreto de udibal, hidreto de isobutil alumínio, né? Partindo de cloreto de ácido ou de ésteres, a gente utiliza também esse mesmo agente redutor, tá? Quando a gente quer oxidar um álcool primário e deixar ele oxidado apenas ao aldeído, a gente usa PCC, tá? Os demais agentes oxidantes, todos esses agentes oxidantes, a gente nunca consegue o aldeído, aí ele leva direto ao ácido carboxílico. Esse seria um resumo de tudo. Ok? Então, vamos encerrar. Ficou claro, gente? Ixi, tá, eu tinha